Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Eu gostaria que vocês olhassem agora uma imagem que vai ser projetada aqui, que é o retrato de duas crianças por volta de 7 anos de idade. Possivelmente a maioria de vocês não as conhece. Elas estão retratadas numa reportagem, numa matéria sobre crianças superdotadas e como o Brasil desperdiça os seus talentos. O nome deles é Giovanni e Dirceu. Essa foto foi tirada em 1985, na cidade de Campanha, Minas Gerais. Essas duas crianças se conheceram numa escola de ensino fundamental, na antiga 4ª série, hoje 5º ano, e logo foram identificadas como crianças especiais, mas não para cima, especiais para baixo. Pelo menos era assim que a professora primária, naquela época, assim chamada, dizia sobre eles. Eles aprenderam aquilo que a reportagem chama de o dom da invisibilidade, ou de não aparecer, ou de não demonstrar a capacidade sobrenatural, creio eu, dotada que foi por Deus, de aprenderem com uma velocidade, com uma precocidade muito maior do que as crianças da sua idade. A história que você pode acompanhar no site, por exemplo, da revista Época, na internet, conta que Giovanni, esse que está à sua esquerda, à sua direita, começou a demonstrar a capacidade de aprender logo cedo. E demonstrou que aprendia palavras, conceitos e tinha facilidade com cálculos matemáticos. Só para você ter uma ideia, no 7º ano ele já tinha a capacidade de fazer equações de 2º grau, algo que ele só poderia, ou alguém numa inteligência média, aprenderia muitos anos depois. Quando ele completou 11 anos, ele começou a trabalhar numa eletrônica na cidade de Campanha, nessa mesma cidade de Minas Gerais. E ali rapidamente foi desenvolvendo o seu talento, o seu dom, aprendeu a fazer rapidamente aqueles cálculos, operar com computadores que na época estavam começando a se alastrar no Brasil, ainda eram computadores inicialmente, nas primeiras gerações. Imediatamente foi identificado por uma outra professora. E aquela outra professora entendeu que ele precisava de um acompanhamento diferenciado, aquilo que hoje nós chamamos de educação inclusiva, ou a educação para pessoas que estão ou com dificuldades abaixo da média ou acima da média, como era o caso dele. O seu coleguinha Dirceu, que era companheiro de silêncio e de invisibilidade, foi num caminho diferente. Aos 11 anos de idade, perdeu a sua mãe num incêndio que aconteceu na sua casa, e aquela perda foi devastadora. Ele ficou apenas na companhia do seu pai, e na companhia do seu pai ele começou a ficar mais tempo fora de casa do que em casa, já que em casa não tinha ninguém que o recebia. E aí ele começou a desenvolver alguns tipos de habilidades por conta de sua inteligência superior, que fazia com que todos os coleguinhas de rua, todas aquelas crianças em situação de rua, começassem a olhar para ele como um verdadeiro super-herói, alguém que todo mundo queria ser como ele. E foi assim que Dirceu começou a enganar as pessoas. Era fácil para ele, quando chegava numa quintanda ou numa mercearia, no supermercado, fazer contas muito rápidas, mas tão rápidos que a pessoa que estava atendendo se atrapalhava e ele sempre levava vantagem. Diz a reportagem que isso começou a ficar muito atrativo para aquela turminha que vivia com ele. O fato é que, em dado momento, Dirceu começou a não apenas enganar, quando exercia esse tipo de truque, mas também a roubar. Ambos eram muito inteligentes, ambos foram diagnosticados pela APAE, daquela pequena cidade do interior de Minas, como sendo crianças superdotadas. Uma encontrou uma professora, alguém que nutriu, direcionou e encaminhou a criança. Se tornou doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Foi a única pessoa em toda a história da USP que, tendo tirado em primeiro lugar no vestibular geral daquela que é considerada a maior universidade do Brasil, preferiu, ao invés de cursar medicina, direito, engenharia, cursos que têm mais
respeitabilidade social, preferiu cursar pedagogia. Acabou virando notícia de jornal, numa época e num período de vida, de história que nós conhecemos, em que professores não são valorizados. Mas ele começou a desenvolver um projeto de educação inclusiva para crianças superdotadas. Ali foi a sua história de mestrado e de doutorado. E ali Giovanni se transformou num homem que hoje é considerado a maior autoridade em pedagogia para crianças superdotadas. Quando a reportagem da revista Época o procurou, ele então contou a história de que, na sua trajetória, havia conhecido Disseu. E eles então procuraram Disseu. Procuraram rastrear a história daquela segunda criança e descobriram que ele cumpria pena no presídio perto da cidade de Campana. Havia se tornado alcoólatra, alcoolista. Começara com pequenos roubos, depois se tornou uma pessoa condenada por assassinato, por latrocínio, morador de rua em situação de vulnerabilidade social. E daí surgiu a ideia de fazer a reportagem e despertar, por intermédio dessa reportagem, que saiu ontem na revista Época, os caminhos diferenciados que uma pessoa superdotada pode trilhar, a depender apenas de um único fator: alguém que direcione a sabedoria, a inteligência e o diferencial daquela pessoa. Ambos eram superdotados. Um teve alguém que o direcionou para o bem, outro não teve ninguém e acabou se transformando uma pessoa absolutamente incapaz de cuidar de si mesmo e de conviver na sociedade. Essa história mostra, queridos, as várias facetas da inteligência, as várias facetas da sabedoria. Nesta série de mensagens que nós estamos pregando no mês de fevereiro, em que nós estamos pregando sobre sabedoria para viver, nós temos sido desafiados a entender a sabedoria numa perspectiva diferente daquela que a sociedade conhece. Para nós, sabedoria não é esperteza, para nós, sabedoria não é mera inteligência. Sabedoria é uma capacidade dada por Deus para viver a vida de acordo com Deus e para a glória de Deus. É assim que nós fomos ensinados nos últimos 2 domingos. No primeiro domingo, quando o reverendo Vandi pregou aqui e fez uma exposição sobre como a sabedoria de Deus, no livro de Provérbios, se expressa através da adesão à lei do Senhor, à Torá, aos princípios e mandamentos de Deus. E domingo passado eu dei sequência falando sobre a sabedoria de Deus que nasce no temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Naquela ocasião, domingo passado, se você estava aqui, você deve recordar que eu falei que houve alguém no Antigo Testamento que se destacou como sendo um homem que, por causa do temor a Deus, desde o início do seu reinado, se transformou no homem mais sábio de toda a história. O nome dele é Salomão, nós falamos sobre ele. Mas hoje, eu gostaria de falar de um homem que é muito maior do que Salomão, de alguém que teve uma sabedoria muito maior do que a de Salomão, de alguém que teve uma sabedoria para viver e para ensinar a viver, que é incomparável. O nome deste homem, que não é apenas um homem, é o próprio Deus encarnado, é Jesus Cristo. Ele é aquele que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, poderia ser comparado. E para falar de Jesus, o mestre da sabedoria, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo expressa essa certeza de que Jesus é a sabedoria de Deus, que Jesus é não apenas o homem mais sábio de todo o universo, mais até do que Salomão. Segundo Paulo, nele habita a própria sabedoria de Deus. Veja o que é que diz Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1. Esta é uma carta que Paulo prega, que Paulo escreve para uma igreja, uma das poucas igrejas que ele mesmo não fundou, que ele mesmo não começou o ministério, mas começou através de um discípulo dele chamado Epáfras. Abra então Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1, e se você estiver sem a Bíblia, pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, 1
em diante. Paulo fala: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta eu venho mantendo por vós, como também pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E eu chamo a sua atenção para como Paulo fala de Jesus. Veja o verso 3. Ele diz, no finalzinho do verso 2, que Cristo é o mistério de Deus. Mistério esse em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, toda a sabedoria e todo o conhecimento está oculto. Estar nele, mais do que em qualquer outro lugar do universo. Vamos orar e vamos pedir que Deus abençoe a ministração da sua palavra nessa noite. Curva a sua cabeça, você que está aqui, você também que está nos assistindo, que Deus possa, onde você estiver, abençoá-lo com a sua palavra. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque quando nos reunimos aqui neste lugar para Te louvar e Te bendizer, para Te adorar, Senhor, e Te exaltar o nome, nós o fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele, segundo o que acabamos de ler, nele reside toda a sabedoria plena e todo o conhecimento absoluto. E é em nome dele e para a glória dele que nesta hora nós vamos expor a Tua palavra. Ele que é o verbo, a palavra viva, que se tornou carne e habitou entre nós, e que está aqui neste lugar porque 2, 3, muitos estão reunidos em seu nome. Que Ele fale e seja glorificado, que Ele mesmo fale de si mesmo pelo poder do Teu Espírito que está aqui neste lugar e que está no coração daqueles que Te conhecem como Deus e Senhor. E que, ó Deus, de modo algum tenha sido em vão sairmos de casa para ouvir a voz de um homem, porque de fato, Pai, se fosse para ouvir a voz de um homem, teria sido em vão. Mas que o Senhor fale conosco, e fale de maneira profunda e verdadeira, para que não sejamos enganados por nada, nem por ninguém, que tente se colocar no mesmo lugar, ou tente rebaixar o Teu Filho a um padrão ou a um patamar, que é muito inferior à divindade que Ele é, que é muito inferior a toda a plenitude de sabedoria, de poder, de graça e de majestade que só Ele possui. Por isso, ó Deus, que ao final desta mensagem, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, tenham sido glorificadas na nossa vida, Pai. E nós saiamos daqui deste lugar mais convictos ainda, mais apaixonados e amando a Jesus ainda mais, para que Ele nos conduza, Pai, como Deus de toda sabedoria, e nos conceda sabedoria para viver, que Ele seja mais do que o nosso consultor, mais do que o nosso assessor de decisões, que Ele seja aquele que nos tome nas mãos e nos guie por caminhos sábios, que façam a vida ser realmente de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, e ministra ao nosso coração, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo, queridos, está escrevendo esta carta, ele possivelmente estava em uma de suas prisões, e do alto da sua experiência e discernimento espiritual, ele sabia que havia algo errado na igreja de Colossos, uma pequena cidade que já tinha sido muito importante antes daquela época,
mas que tinha perdido importância por conta do crescimento de duas cidades vizinhas, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia, que inclusive é citado aqui, e que você conhece das 7 cartas do Apocalipse. Essas duas cidades cresceram e acabaram tornando Colossos uma igreja, ou melhor, uma cidade politicamente, socialmente e economicamente cada vez mais em decadência. Mas o problema da cidade e da igreja de Colossos, que havia sido fundada por volta da segunda viagem missionária de Paulo e fundada por um dos seus discípulos, chamado Epáfras, não era a questão do declínio político, social ou econômico. Nem havia também no meio da igreja grandes problemas morais. Você não vai encontrar exortações tão fortes na carta de Paulo aos Colossenses, como você encontra, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, em que havia imoralidades que precisavam ser corrigidas. O problema de Colossos não era que a moral deles era incorreta ou tortuosa, mas é que eles estavam sendo assolados por 2 pensamentos que eram muito comuns naquela época. Havia naquela época, quando o cristianismo surgiu, as chamadas religiões de mistério. Eram religiões ocultistas, esotéricas, algo parecido com o que nós temos hoje, com alguns cultos de nova era que se encontram na nossa época. Os nomes são diferentes, mas desde aquela época, pessoas imaginavam que certos conhecimentos estariam ocultos aos meros mortais. E só determinadas pessoas iniciadas em certos rituais tinham um conhecimento profundo sobre o universo, um tipo de hermetismo, uma filosofia que faz com que determinados conteúdos de conhecimento fossem ocultos ao conhecimento formal, ao raciocínio, à lógica, e só pudessem ser compreendidos, só pudessem ser absolvidos por intermédio de rituais, por intermédio de iniciações filosóficas, meio místicas, meio filosóficas. Como naquela época o judaísmo ainda era, de alguma forma, forte, parte desse esoterismo, dessas religiões de mistério, se misturaram com o judaísmo e deram aquilo que nós chamaríamos de um samba do crioulo doido, porque eram verdadeiras miscigenações ou sincretismos religiosos, místicos, filosóficos, que faziam a cabeça das pessoas completamente confusa, porque por um lado eles diziam que o conhecimento salva, mas o conhecimento não era aquele conhecimento que iria ser estudado nas escolas de filosofia gregas, por exemplo, nem nas sinagogas judaicas. Era um conhecimento místico, que a pessoa buscava por vias místicas, por via de experiências místicas. As religiões de mistério se misturaram com o judaísmo e criaram uma escola chamada de escola de gnosticismo cristão. O gnosticismo cristão, que não era ainda desenvolvido naquela época, dá vários filhos. Um deles o pastor Vandi citou hoje pela manhã, a doutrina docética, ou a heresia do docetismo, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo, ainda mesmo sendo homem, era na verdade uma aparência de homem, era uma espécie de capa de homem, mas ele era uma espécie de espírito evoluído, que havia aparecido na terra como uma forma de se comunicar com Deus. Então a igreja de Colossos chega ao conhecimento de Paulo, que estava enfrentando dificuldades, porque esse tipo de filosofia estava entrando na igreja. E ao invés deles absorverem o conteúdo do Evangelho, que o apóstolo Paulo e Epáfras especialmente haviam ensinado, eles estavam buscando experiências sobrenaturais, místicas, esotéricas. E tudo isso se misturava na cabeça deles, de modo que Paulo começa a se preocupar a ponto de precisar escrever uma carta, essa carta de Colossos, mostrando que Jesus Cristo bastava, que o conhecimento de Jesus Cristo era suficiente, que conhecer Jesus era conhecer toda a sabedoria de Deus disponível ao homem, e que a comunhão com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, era superior, porque revelava uma sabedoria que não era mística, e que não era para um grupinho de pessoas, mas para qualquer pessoa que buscasse a Deus
com desejo de encontrar. Daí porque você percebe aqui que Paulo está preocupado com essas filosofias. Veja no verso 4, que ele diz assim: assim eu digo, depois de falar o que ele havia falado, para que ninguém vos ensine ou vos engane com raciocínios falazes. Para que ninguém vos engane com falácias, com sofismas, com pensamentos tortuosos e heresias. Um pouco lá na frente, ainda no capítulo 2, você vai perceber no capítulo 2, verso 8, que nós não lemos, mas que você pode acompanhar aí na projeção, que ele faz uma advertência. Ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A palavra rudimentos aí é a palavra elementos. E aí você se lembra daquela filosofia que ainda existe hoje, de que tudo que existe foi criado a partir de 4 elementos: o ar, a terra, o fogo e o ar. Não, o ar, a terra, o fogo e a água. A ideia de que esses 4 elementos formam todo o universo é o que está na mente de Paulo quando ele fala sobre rudimentos do mundo. E aí ele diz: olha, que ninguém vos enrede, levando a filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição destes homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. E ele novamente faz essa advertência, quando lá na frente, ele diz assim, que nós precisamos estar preocupados com aquilo que Deus em Cristo fez, e não com aquilo que os homens ensinam como vãs sutilezas. De modo que todo esse texto do capítulo 2 de Colossenses, a partir daquilo que nós lemos e indo um pouquinho na frente, fala exatamente disso, de como Jesus é suficiente para nos dar uma sabedoria para viver. Veja que é dito sobre ele, o apóstolo Paulo, que Jesus é aquele em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ou estão dentro dele, ou estão nele. Por isso, ele leva um pouquinho lá na frente, no versículo 9, a dizer assim: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele também estáis aperfeiçoados, porque ele não é apenas um principado, um anjo ou uma potestade, ele é o cabeça de todo principado e toda potestade, ele é o próprio Deus. A tese então de Paulo aqui em Colossenses capítulo 2 é que Jesus é a encarnação da própria sabedoria de Deus para viver. E nós de fato encontramos isso em Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, você vai ver que ali é narrada uma história que acontece na mesma época da vida de Jesus, em que Giovanni e Disseu, os 2 amigos superdotados na inteligência, passaram as suas primeiras experiências de descobrir a inteligência diferenciada que eles tinham. Jesus tinha por volta de 12 anos, quando em Lucas capítulo 2, ele vai visitar o templo, o que era costume dos judeus, mas que aos homens era permitido entrar no lugar dos homens, que era separado do lugar das mulheres no templo, apenas quando eles completavam 12 anos. Veja, está aí em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. A história é narrada da seguinte maneira: anualmente iam seus pais, Lucas 2, 41, diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos, época em que até hoje os judeus, as crianças judias, passam por um ritual de iniciação para a vida adulta chamada Bar Mitzvah, em que eles são considerados adultos, eles subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. A festa era a festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, aqueles dias, 7 dias de pães asmos, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Uma grande multidão,
Jesus se perde, entre aspas, dos seus pais, ele segue em viagem, Jesus permanece. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, eles foram caminhos de um dia, caminhando, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram aonde? Eles o acharam no templo, fazendo o quê? Assentado no meio dos doutores da lei, e diz o texto que ele ouvia-os e interrogava-os. Jesus ouvia-os e interrogava-os. E a todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. E logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. E então desceu com eles para Nazaré, onde moravam, e era-lhe submisso. Sua mãe Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração. E veja o comentário que Lucas faz no versículo 52. Diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aos 12 anos, Jesus já demonstrava a sua sabedoria. Mas se você caminhar um pouquinho mais, ele já adulto, e for para Marcos capítulo 6, você vai encontrar ali uma experiência que Jesus tem com aqueles que estavam junto dele na cidade de Nazaré. Diz o texto em Marcos capítulo 6, verso 1, que tendo Jesus partido dali que ele está falando, é da cidade de Cafarnaum, ele foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. E chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, e qual era a maravilha que ele provocava? Eles diziam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Um pouco mais na frente, agora voltando para Lucas, novamente, capítulo 7, você encontra Jesus em outro momento, de forma bastante clara, Lucas capítulo 7, interagindo com aqueles homens que sempre foram seus inimigos e que eram os doutores da lei, homens dos mais sábios da época do judaísmo. E diz o texto que em dado momento eles começam a questionar Jesus, e aí no versículo 35, Jesus, depois de argumentar com eles e dizer assim, verso 33 em diante: quando João Batista veio, ele não comia pão nem bebia vinho. Vocês sabem da história, João Batista era nazireu. E aí, porque ele não comia pão e não bebia vinho, dizia Jesus: vocês dizem ele tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, se referindo a ele, que come e bebe, e vós dizeis: aí tem um glutão e bebedor de vinho, que é amigo de publicanos, os coletores de impostos, que eram odiados pelos judeus, e de pecadores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não existe lógica no que vocês pensam, não existe raciocínio cristalino no que vocês pensam. João Batista era de um jeito, foi criticado, eu sou de um outro jeito, sou criticado. E aí ele dá uma máxima que é exatamente a base daquilo que eu gostaria de expor para os irmãos nessa noite. Ele diz no verso 35, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou em outras palavras, a sabedoria é demonstrada por suas obras. As obras justificam e demonstram a sabedoria. De modo que quando nós dizemos que Jesus Cristo é o homem mais sábio e que ele é maior do que o próprio Salomão, nós estamos falando de uma sabedoria, como os próprios judeus reconheceram, que lhe foi dada. E que lhe foi dada não por conhecimento humano ou estudos na sinagoga, não por influência dos seus pais ou dos seus tios ou avós, embora certamente eles tiveram uma influência bastante positiva. Nós estamos falando de uma sabedoria sobrenatural.
E aqui eu gostaria, queridos, como eu fiz semana passada, domingo passado, de mostrar um caso concreto em que Jesus demonstrou uma sabedoria sobrenatural. Você lembra que domingo passado eu contei a história de 2 mulheres prostitutas que se apresentaram diante de Jesus e quiseram saber, que se apresentaram diante de Salomão e quiseram que o rei Salomão decidisse qual era a mãe daquele filho que estava vivo, porque o outro havia sido sufocado à noite. Hoje eu gostaria de contar uma história, ou relembrá-los uma história, que se encontra em João capítulo 8, em que Jesus se encontra também com uma mulher, e ali ele demonstra uma sabedoria sobrenatural. Abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 8, no encontro que Jesus tem com aquela que é conhecida como a mulher adúltera. João capítulo 8, verso 1. Aqui fica tão claro uma sabedoria sobrenatural de Deus, uma sabedoria que é diferenciada, que em Jesus era perfeita e que de modo algum parecia com a sabedoria de homens. João capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Na posição de mestre, ele os ensinava. Obviamente que ele ensinava a Torá, a lei do Senhor. Ensinava princípios, mandamentos, leis, aquilo que a gente chamaria de teoria, mas que na verdade nós sabemos que não era. Então, de repente, no versículo 3 é dito que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher. Segundo o texto, uma mulher que havia sido surpreendida no próprio ato de adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, e olha como é que eles o chamam: mestre. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí confrontam Jesus com o que a lei de Moisés diz. Eles dizem: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Da mesma maneira como eu fiz domingo passado, eu pergunto a você: o que é que você faria? O que é que você diria? Eu sei que você já conhece a história. Eu sei que você já conhece como ela termina. Mas digamos que você não soubesse. Você é mestre. Você é um mestre rabino. Jesus era um mestre rabino, ensinava no templo. Estava ensinando aqui para aqueles que estavam para ouvi-lo. Eles trazem uma situação em que não havia dúvida da culpa. A mulher tinha sido pega em pleno exercício do adultério. Ela foi flagrada em adultério. Jesus é confrontado com a lei. A própria lei que ele, como Deus, inspirou e deu a Moisés no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E é perguntado para ele: a lei nos diz que esta pessoa deve ser apedrejada. Tu, porém, o que dizes? O que é que eu diria? O que é que você diria? O que é que eu faria? O que é que você faria? Bom, se nós formos positivistas, nós diríamos assim: aplique-se a lei. A lei não diz? A lei diz que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Aplique-se a lei. Como Jesus sairia dessa típica sinuca de bico, em que ele não poderia comprometer a coerência dele como inspirador da lei e o ensino que ele ensinava sobre a lei? Lembra que Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu tanto a lei que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele foi apresentado por seus pais ao templo. E ele disse claramente no mais famoso sermão dele: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la. Logo, a opção de fazer uma hermenêutica da lei que fizesse com que a lei não fosse aplicada estava fora de cogitação. Jesus não poderia comprometer a coerência do seu ensino. Mas, por outro lado, Jesus pregava amor, perdão, restauração. A sua mensagem se destacava justamente porque ele era o Deus de toda misericórdia, o Deus que alcançava o pecador, aquele que disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes.
Porque os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam. Como conciliar a coerência, ou de modo coerente, essas duas verdades? Onde Jesus iria aprender a como conciliar isso? Em que manual? Em que escola? Em que faculdade? Com que professor? Veja o que acontece logo depois. Diz o texto que depois eles perguntaram: e tu, pois, que dizes? No verso 6, o comentarista João diz assim: isto diziam eles, tentando-o, ou para ser mais exato na palavra grega que é usada, colocando-o à prova. Era um teste. E o teste tinha um objetivo. Era para que eles tivessem com que acusar de Jesus, ou acusar Jesus. Imagine que se ele desse qualquer interpretação fora da norma, claramente Jesus teria descumprido a lei. E como descumpridor da lei, ele não poderia ser Deus, muito menos mestre da lei. Mas veja o que é que acontece. Diz o texto que enquanto eles estavam fazendo isso, e com esse tipo de motivação que Jesus conhecia, Jesus simplesmente se inclinava e escrevia na terra com o dedo. Não é dito em lugar nenhum o que Jesus escrevia na terra. Alguns comentaristas mais criativos dizem que possivelmente Jesus escrevia na terra com o seu próprio dedo tanto a lei do Senhor como também a relação de pecados que só ele conhecia, que aqueles homens também tinham cometido. O fato é que eles insistiram na pergunta, verso 7, e diz o texto que como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse aquela famosa frase: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. De onde Jesus tirou isso, hein? Eu fico imaginando que essa história é tão parecida com aquela em que Jesus, ou melhor, em que Salomão diz assim: traga-me uma espada, que eu preguei domingo passado. Do nada, uma espada surge, domingo passado. Do nada, Jesus devolve uma pergunta àqueles homens e pede para que eles peguem pedras e o primeiro que estiver sem pecado comece o apedrejamento. Sim, porque a lei dizia que aquele homem que trouxesse a acusação fosse o primeiro a jogar a pedra. Porque a lógica é muito simples. Se você tem tanta estatura moral e sabedoria e capacidade de apontar o dedo para alguém e dar a ela a possibilidade, o risco, o perigo de ser apedrejada pelo pecado que supostamente cometeu, então você tem que ter uma convicção e uma estatura moral, uma integridade tal, que seja você que joga a primeira pedra, e não o outro. Para que fique claro o peso da decisão de acusar, fique também claro o peso da decisão de aplicar a pena. Havia ali um processo sumaríssimo, há uma acusação, está claro que houve pecado, então aplique-se a pena. E a pena quem vai ser aplicado pelo primeiro que acusou, para que não houvesse acusação leviana, precipitada, ou suposta, ou mal intencionada. Jesus então chega com esse raciocínio e diz: peguem pedras, e o primeiro dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha o que acontece. Ele torna a inclinar-se, continua a escrever no chão, e no verso 9, diz o texto que ouvindo eles esta resposta, e aí acontece um fenômeno, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, talvez porque tivessem mais pecados, né? Até os últimos mais jovens, e ficando só a mulher e Jesus no meio onde estava. A sabedoria de Jesus foi tal que, em primeiro lugar, uniformizou a todos debaixo da condenação do pecado. Na medida em que todos eram pecadores,
A relação que deveria se estabelecer agora era entre o único que é santo e impecável e aquela mulher pecadora. Exatamente como Deus faz com cada um de nós, irmãos. Jesus singulariza o relacionamento conosco, para que fique claro que a lei, que é um princípio geral, só pode ser aplicada ao caso concreto de maneira perfeita, justa e equânime, quando o Deus Santo, o único que não tem pecado, se relaciona com cada um de nós de per si, que somos pecadores. Jesus estabelece, portanto, a justiça do caso concreto. Estabelece que a lei não seria descumprida, mas ela seria cumprida no caso concreto daquela mulher, nas circunstâncias em que ela estava e que só ele saberia discernir, porque só ele era santo e plenamente sábio, para entender não apenas os fatos e comportamentos visíveis que todos podem ver, mas as motivações do coração dos acusadores e as motivações do coração da acusada. Algo que só Deus pode fazer. Somente pela sua sabedoria plena é possível de ser feito. E aí, quando Jesus e aquela mulher estão juntos, todos os seus acusadores se ausentaram, aqueles que queriam apedrejá-lo se ausentaram. Então Jesus trata com aquela mulher com a sabedoria que traz equilíbrio entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Talvez o equilíbrio mais difícil de ser exercido por cada um de nós. No cotidiano da nossa vida, porque somos imperfeitos, nós temos a tendência de amar e deixar de fazer justiça, ou então fazer justiça e deixar de amar. É só Deus, que é perfeitamente amoroso e perfeitamente justo, que na sua sabedoria junta essas duas coisas que parecem irreconciliáveis e aplica a cada um de nós de caso concreto. E Ele o faz com aquela mulher. Veja o que é que diz o texto. Quando ficam somente Jesus e a mulher, no verso 10, diz o texto que Jesus se ergue, porque até então ele estava escrevendo na areia, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus sabia onde estavam aqueles acusadores? Certamente. Ele é o Deus onisciente que conhece todas as coisas. O que ele estava produzindo ali no coração daquela mulher? Ele estava produzindo no coração daquela mulher a certeza de que agora ela não seria julgada por homens acusadores, mas seria julgada por um Deus justo. Só ela e Deus estariam ali no cenário. E aí, a mulher, ele pergunta: ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. E aí ele termina essa história com a outra frase famosa, em que ele diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus percebeu algumas coisas que nós não percebemos. Como eu falei, a primeira coisa, Jesus percebeu as motivações por trás dos comportamentos. Talvez passou desapercebido para alguns de vocês, por mais óbvio que pareça, que ninguém adultera sozinho. E que havia naqueles homens, frutos de uma sociedade bastante machista, um viés de acusar a mulher e isentar talvez um dentre eles, inclusive, que talvez tivesse sido até o próprio homem com quem ela estava cometendo adultério. Fica muito claro que aqueles homens estavam pouco se lixando com a justiça de Deus, e nem tão pouco com aquela mulher que estava correndo o risco de ser apedrejada. O que é que eles queriam mesmo? Eles queriam colocar Jesus em problemas. Eles queriam usar aquela mulher como um artifício para levar Jesus a condená-la. Jesus consegue sondar motivações, queridos. Jesus consegue sondar o coração do homem. E Jesus viu no coração daqueles homens mais do que a mera e suposta e pretensa vontade de fazer justiça. Ele consegue ver que a motivação daqueles homens é tortuosa. E ele isola a motivação daqueles homens do caso concreto que precisava ser julgado. Por isso que ele começa a escrever ali, e até entendo, porque alguns comentaristas dizem que talvez ele estava escrevendo a lei
e os próprios pecados daqueles homens, porque na lei dizia que quando um homem e uma mulher fossem pegos em adultérios, ambos deveriam ser levados a juízo, e não apenas a mulher. Talvez aqueles homens de soslaio iriam olhar ali e ver ali que a lei estava sendo escrita por Jesus, e ali dizia naquela escrita que ele estava repetindo da Torá, que eles deveriam ter trazido o homem, que havia uma falha processual que era muito mais do que uma falha formal, que não era uma questão que o processo estava errado, que os dois acusados não tinham sido citados, não era uma questão formal, era uma questão de motivação tortuosa. Eles estavam eivados de preconceito e tinham pouco interesse em que a justiça de Deus fosse feita. Eles queriam mesmo era usar aquela mulher para colocar Jesus em precipício. E Jesus sonda isso. Jesus é o único que sonda motivações. Jesus é o único que caminha no coração humano. Jesus é o único que conhece as intenções mais profundas do nosso coração. Jesus é o único que julga com justiça, porque a sua justiça está cheia da sua sabedoria. Ele conhece a natureza humana. Ele não se engana com aquilo que nós fazemos, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece porque Ele fez, porque Ele contempla, porque Ele sonda. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, sejam boas ou más, que só quem consegue discernir as coisas espirituais é o próprio Espírito de Deus que vai ao âmago do coração humano. O que Jesus também viu que nós não vemos? Jesus viu o que já estava acontecendo no coração daquela mulher. Imagine que aquela mulher já estava contando com a sua morte por apedrejamento. Imagine que aquela mulher já sabia qual seria o final da sua história. Apesar de ser prostituta, ela não era uma prostituta pagã. Possivelmente, como em outras situações que aconteceram ao longo da história de Israel, mulheres que se tornavam viúvas, ou que se tornavam abandonadas pelos seus maridos, quando não eram novamente amparadas por um segundo casamento, elas tinham muitas vezes que se prostituir. O que, sem dúvida alguma, irmãos, era sem dúvida alguma um pecado, como o adultério é um pecado. Mas Jesus conhece mais do que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com as nossas falas, com as nossas palavras e com os nossos comportamentos. Quando Ele pergunta àquela mulher, onde estão aqueles teus acusadores, no verso 10, Ele emenda uma pergunta na outra. E qual é a segunda pergunta que Ele faz, irmãos? Ele diz assim, ninguém te condenou? O que significava aquela mulher ter sido condenada? Se alguém tivesse jogado a primeira pedra. Se alguém tivesse jogado aquela primeira pedra, a pena já estaria sendo aplicada. A condenação já estaria como um fato. E sem dúvida alguma estaria sendo aplicada a pena proporcional à falta. Ela estaria sendo apedrejada. Quando Jesus faz isso, irmãos, Ele faz para deixar claro àquela mulher que Ele não iria oferecer um perdão que não estivesse atrelado ao arrependimento. Jesus não baixa o nível da lei para que aquela mulher escape da condenação. Quando Ele fala de que havia motivo na acusação, e mais do que isso, que havia motivo para a condenação, Ele está dizendo implicitamente àquela mulher que de fato Ele sabia que a mulher tinha feito o que fez. E não somente ela, mas Ele também sabia qual era a condenação que aquela mulher merecia. Jesus deixa claro que Ele não está relativizando a lei, que nesse sentido a lei era para ser aplicada, e a aplicação deveria ser feita por meio daqueles que eram os acusadores. Se eles acusavam e tinham flagrado a mulher, que eles condenassem. E quando aquela mulher diz ninguém
Ninguém me condenou, Senhor. E veja que a expressão que ele usa, ou que ela usa para Jesus, já implica num reconhecimento de que ela estava diante de uma autoridade suprema. Ela chama Jesus de Senhor. É a única vez no texto em que Jesus é chamado de Senhor, porque os religiosos chamavam ele de mestre. A preocupação deles era o debate teológico, era colocar Jesus em precipício. Por isso que para eles Jesus era um mestre. Mas é a única vez no texto em que alguém chama Jesus de Senhor. E quem é que chama Jesus de Senhor? Não os religiosos, não os doutores da lei, porque eles não reconheciam o senhorio de Cristo, visto que eles não reconheciam a sabedoria e o poder da própria pessoa de Deus encarnada em Jesus. Mas é a mulher, surpreendentemente, que chama Jesus de Senhor, implicando que ela já reconhecia uma autoridade que era muito mais elevada do que a autoridade de um mestre. Ela diz, ninguém, Senhor. E aí Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. E aí dá a solução para a mulher. Vá, mas não peques mais. Jesus mantém a lei, sonda os motivos da mulher, reconhece que ela estava num processo de reconhecê-lo como Deus e Senhor, e submeter-se ao senhorio dele, perdoa, dando àquela mulher não o que ela merece, mas o que ela precisa, e a adverte que a partir dali a sua vida fosse diferente. Vai e não peques mais. Jesus, que é o mestre da sabedoria, também é o mestre da misericórdia, porque a sabedoria é justificada por suas obras, como ele mesmo ensinou. Não há sabedoria que é simplesmente um conhecimento teórico de tudo aquilo que é certo de se fazer, mas que não desce ao chão da fábrica e que se aplica a casos concretos, onde aquilo que é certo, ideal e perfeito, precisa ter concretude na experiência de cada um de nós. Jesus não. Jesus sai do plano do ideal e aplica ao contexto de cada um de nós, de modo que suas soluções, seus direcionamentos, suas intervenções na minha e na sua vida, são sempre cheias de muita sabedoria, cheias de muita justiça, cheias de muito amor. O que Deus faz expressa a pluralidade multiforme do seu caráter. O Deus que é 100% justo, 100% amor, 100% misericordioso, 100% santo, 100% puro, 100% amor, 100% bondade, 100% tudo. O Deus perfeito se encarna em Jesus e age na vida de cada um de nós de maneira perfeita, de maneira toda sábia, como só Ele pode agir. Queridos irmãos, esse Jesus nos convida para caminhar conosco. Você já se pegou pensando em alguns momentos difíceis da sua vida, o quanto você pagaria para alguém que lhe desse a solução de um problema que você não consegue resolver? Você já se pegou pensando assim, olha, eu daria tudo para alguém me dissesse o que fazer nessa hora? Você já se pegou pensando o quanto você pagaria para um consultor de vida? Eu sei que você já ouviu falar da expressão coaching, life coaching, ou alguém que direciona, que ensina as pessoas a viver. Eu quero lhe dizer, Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. Sem nenhum demérito aos profissionais que tentam ajudar as pessoas, direcionando suas decisões, deixa eu lhe dizer, eles são homens. Os psicólogos são homens, os terapeutas são homens, os filósofos são homens. Eles conhecem de maneira limitada. Os consultores são homens, os assessores de conhecimento são homens. Mas nós temos o privilégio de que habita em nós a plenitude da divindade,
encarnada, presente, que nos diz que Ele nos guiará a toda a verdade, e nos ensinará e nos fará lembrar de todas as coisas que Ele tem nos ensinado. O Deus que esteve corporalmente presente neste momento e na vida daqueles discípulos e apóstolos, está espiritualmente presente no Espírito Santo, o outro Consolador que habita em nós e conosco. Quando Ele nos convida a ser guiados por Ele, Ele nos convida a ser guiados por uma sabedoria sobrenatural, por um conhecimento que não se aprende, mas que se vivencia, não de maneira oculta e esotérica, como os colossenses estavam sendo enredados a crer e a seguir, mas por meios ordinários que Ele nos dá. A sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Espírito dEle que habita em nós e que ilumina o nosso entendimento da palavra, onde estão todos os tesouros de sabedoria. Deus nos capacita a ser homens e mulheres sábias, porque Ele habita em nós e nele reside toda a plenitude de sabedoria, irmãos. Nós somos e temos todas as condições de acertar mais do que errar, de tomar decisões mais sábias do que tolas. O que nos leva, eventualmente, ao contrário disso, a sermos mais tolos do que sábios, a errar mais do que acertar, não tem nada a ver com as condições que Deus nos oferece para que possamos acertar, mas com a dureza do nosso coração de não nos submetermos ao guiar do seu Espírito em nós. Tem a ver com aquele princípio de autonomia e de independência que caracteriza a natureza pecaminosa do homem e que nos faz achar donos do nosso próprio nariz, capazes de tomar a nossa própria decisão, de caminhar sem Deus e de só pedir socorro a Ele quando as coisas estão muito ruins. Deus, no entanto, quer nos conduzir. Amanhã de manhã voltaremos ao trabalho do dia a dia, ao estudo. Decisões práticas precisamos tomar, dilemas práticos iremos enfrentar. Quem vai nos ajudar? Nem que você tivesse todo o dinheiro do mundo para ter um assessor ao seu lado, um consultor, um mentor, um coach, mesmo que você tivesse todas essas pessoas ao seu redor, por serem humanas, limitadas, seriam incapazes de evitar que você errasse, de lhe dar prudência, bom senso, sabedoria concreta para viver em cada circunstância da sua vida. Nós temos Jesus. O apóstolo Paulo deixa tão claro o que ele significa por nós, ou em nós, quando ele escreve essa carta, quando ele vê aquela igreja e a necessidade que eles tinham de conhecer Deus de maneira profunda. Ele diz: olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sutilezas e filosofias, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Mas em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí ele diz uma frase que para mim é tremenda. Ele diz assim: também nele estáis sendo aperfeiçoados. Deus nos aperfeiçoa em Cristo que habita em nós. Conviver com Ele, manter a nossa comunhão com Ele, buscar nele, buscar conhecer a sua vontade, não sermos arrogantes de coração e buscarmos conhecer a vontade dEle, dependermos dEle, vivermos para Ele, não termos o coração duro, aprendermos a ouvir o que Ele nos ensina na sua palavra. Eis aí, queridos, a caminhada de uma sabedoria para viver. Jesus é muito mais sábio do que Salomão, mesmo sendo Salomão o homem mais sábio do mundo, porque Salomão aprendeu de Jesus, assim como seu pai Davi, assim como todos os homens de Deus. Mas mesmo esses homens de Deus, assim como nós, em alguns momentos foram rebeldes, e apesar de ouvirem o ensinamento dele, preferiram seus próprios caminhos
e caíram em desgraça. Que isso não ocorra comigo e com você, mas que possamos cultivar essa plenitude de Deus em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o amado da nossa alma, o guia da nossa vida. Ele é que nos direciona. Eu não sei se nós temos a real e completa percepção de que Ele caminha conosco. Você consegue visualizar isso? Talvez se Ele estivesse corporalmente encarnado diante de você, como esteve com os seus discípulos, ficaria mais simples você entender isso. Mas lembra, Ele está caminhando com você. Ele está literalmente caminhando com você. Não há nenhuma circunstância da sua vida que Ele esteja ausente de você. Você pode conversar com Ele. Você pode falar com Ele. Na simplicidade de uma criança que tem um pai ou uma mãe, um responsável, alguém mais sábio do que ela, naturalmente ela pergunta àquela pessoa mais sábia, aquele que ela vê como fonte de inspiração, de conhecimento e de sabedoria. Nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Que caia por terra toda arrogância e prepotência, toda a ideia de que nós sabemos tudo e, portanto, nunca iremos errar e por isso devemos tomar nossas decisões por nós mesmos. Que caia por terra, que sejamos como crianças conduzidas por Jesus. Que no dia a dia da nossa vida, decisões sejam tomadas à luz do que Ele ensina, à luz do que Ele dá como exemplo, à luz do que nós podemos aprender na Sua palavra. E assim seremos homens e mulheres sábios para a vida. Eu comecei essa história contando a comparação que a revista Época fez entre Giovanni e Disseu. E disse que aquele menino que perdeu-se no caminho, apesar de ser um homem tão superdotado, uma criança com tanto futuro, que ele, quando tinha os 11 anos de idade, ele perdeu a sua mãe num incêndio. Mas parte da história eu não contei, vou contar agora. Um pouco mais à tarde, um pouco mais à frente na sua vida, ele também perdeu o pai. E quando ele foi entrevistado para a reportagem, é dito lá pelo articulista, por aquela pessoa que escreveu, que aqueles que estavam ao seu redor, quando as pessoas foram entrevistadas e falaram sobre a história de Disseu, eles disseram uma coisa em comum, todos, que o que mais faltou àquele menino foi alguém que o pegasse pela mão e o encaminhasse para que a sua inteligência fosse bem aproveitada. Sabe, irmãos, Deus nos pega pela mão. Ele é um Pai que não se ausenta. Jesus é o nosso irmão maior, diz o escritor aos Hebreus. Aquele que nos pega pela mão e diz assim: venha por aqui, faça desse jeito. Nós é que às vezes preferimos seguir os nossos próprios raciocínios, as nossas próprias tendências, e perdemos, menosprezamos, desperdiçamos a grande oportunidade que Deus nos dá, do próprio Filho de Deus encarnado, guiar a nossa vida para viver uma sabedoria que a vida realmente possa ser vivida à luz dela. Deus quer lhe dar essa sabedoria, entregar-se a Ele, conformar-se à sua vontade, submeter-se ao guiar dEle, é o melhor caminho para você viver uma sabedoria, para que você não seja um talento, uma vida, uma história desperdiçada como a história de Disseu. Antes, pelo contrário, que toda a potencialidade que Deus depositou na sua vida, quando te fez a imagem e semelhança dEle, possa ser plenamente alcançada por causa da presença de Jesus na sua vida. Foi para isso que Ele lhe criou. Aprenda com Ele a sabedoria para viver. Que Deus o abençoe. Amém.